Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos e em todos. Mas a cada um de nós foi dado a graça conforme a medida do dom de Cristo. Por isto foi dito: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Amém. Pode sentar, irmãos. Como os irmãos puderam bem perceber aqui, foi bem enfatizado nesse capítulo 4, e tem mais na frente ainda, um pouco, tá bom? Que Deus deu dons aos homens. E nós ainda conseguimos ver ainda no meio daqueles que reconhecem Deus como seu Senhor, como soberano, como dono de todas as coisas, conseguimos ainda ver pessoas que não acreditam que eles são possuidores de dons espirituais, que eles são vocacionados para uma chamada, para um propósito, para um trabalho, para a realização de um feito. É bem claro que nós vemos a dificuldade de ser portador e transmissor desses dons espirituais, quando no capítulo 12 também da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, ele coloca uma relação de dons que são muito difíceis de ser exercido por conta da dificuldade de adquirir esses dons, de receber esses dons. Tem que haver um sacrifício maior para absorção dos dons que estão inseridos ali em 1 Coríntios, no capítulo 12. Então, quando a Escritura Sagrada ela se refere aos dons espirituais, ela não se detém simplesmente tão somente naqueles dons daquele capítulo que todos nós achamos. E eu acredito que isso não seja uma visão e um parecer só meu. E não é um parecer só meu, porque se não fosse assim, nós teríamos muitas pessoas com dons da palavra da sabedoria e da palavra da ciência. Teria muitas pessoas com dons da fé. E muitas pessoas com dons de cura, discernimento do Espírito, dom de discernimento do Espírito, dom de profetizar. Teríamos muitas pessoas. E nós não temos. Nós não temos. Nós não temos por conta exatamente de reconhecer da dificuldade de adquirir esses dons. Então, poucas pessoas se esmeram, se esforçam o suficiente para ser usado nesses dons que tem uma necessidade e utilidade tremenda na obra de Deus, por conta que o Evangelho ele tem que ser pregado com poder. O objetivo principal da nossa existência aqui na terra, depois de ser louvadores do Senhor através de adoração, é pregar o Evangelho. Não existe outro propósito maior do que esses dois, e principalmente esse que eu me refiro agora, que é pregar o Evangelho, porque toda a conclusão de todas as coisas, ela depende exatamente da pregação do Evangelho. Se o Evangelho não for pregado, se o Evangelho não for anunciado, se não for sabido pelas pessoas, como já foi dito aqui na mensagem devocional, que Deus quer que nós rendemos graças a Ele, essa é a perfeita vontade de Deus. Deus também quer que todos os homens tenham conhecimento da salvação. Isso não quer dizer que todos os homens serão salvos, isso não quer dizer que todas as pessoas serão salvos, que chega a ser até uma palavra muito dura de se dizer, e nós dizemos com muita pena. Sim, dizemos com muito pesar que nem todos serão salvos, porque nem todos se esforçarão o suficiente para herdar essa salvação e essa graça que foi dada por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas voltando-se para os dons espirituais, nós transpassamos
a questão dos dons de poder. Transpassamos essa parte dos dons de poder para a necessidade da pregação do Evangelho. Mas que se tem na Escritura Sagrada que Deus dá os dons a todos os homens. Então, existe alguma coisa no reino de Deus que foi outorgada a mim para realizar, para fazer. Eu recebi da parte do Senhor alguma vocação para alguma coisa. Eu não sou um inútil na casa de Deus, sobre a terra. Eu não sou alguém que não tenho propósito nenhum, que não sirvo para nada. Eu tenho um propósito nessa terra. Eu digo você, nós temos um propósito nessa terra. Nós fomos chamados para alguma coisa. E aí se levanta uma grande dificuldade, a dificuldade de saber o que eu fui chamado. Quantas vezes nós recebemos essa interrogação? Quantas vezes alguém nos parou e nos perguntou: eu queria saber para que eu sirvo nesse mundo, para que Deus me chamou? Quando a responsabilidade não está, irmãos, em quem te deu a vocação em saber, mas está em nós que recebemos a vocação para saber. Porque dentro da capacidade ou dentro da personalidade de cada um ser humano, nós somos levados em uma direção para fazer alguma coisa. E nós falamos aqui de coisas boas. As coisas ruins é falta de nós fazermos coisas boas. Então, quando se pergunta: para que eu sirvo? O que eu estou fazendo aqui nessa terra? Alguém tem a capacidade de chegar diante desse altar, desse Deus Todo-Poderoso, e dizer com tristeza que está procurando o que fazer, que não sabe o que vai fazer, com tristeza, quando na verdade poderia ser despertado dentro dela. E isso o Espírito Santo ele quer fazer, despertar dentro de nós, irmãos, conhecer a vocação que nós somos. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que olhar para dentro de nós mesmos. Nós temos que olhar para dentro de nós mesmos e procurar saber qual é a nossa capacidade naquilo que eu aprendi, naquilo que eu vivo, no meio em que eu vivo. A minha personalidade, ela é voltada para que área, para que ramo, o que eu sei fazer. Eu me lembro muito bem que antes de aceitar Jesus, eu era uma pessoa festeira, lá no mundo, lá fora. Gostava de festa, gostava de diversão, gostava de baile, gostava de viajar, gostava de sair, gostava de fazer muitas coisas com os meus... posso dizer meus amigos? Vou dizer meus amigos, tá? Desculpa. Com os meus amigos, gostava de fazer muitas coisas com eles. Gostava de ter os meus amigos à minha volta, de estar no meio dos meus amigos. Participar com ele nas rodas, dos balcões de bar, das festas. Aí um dia eu aceitei Jesus. Não vou me deter da maneira de como, mas eu digo aqui, um dia eu aceitei Jesus. Dentro dessas condições, cheio de amigos, entre aspas, à minha volta, cheio de recursos para poder satisfazer o desejo da minha carne, eu aceitei Jesus. Dentro desse meio, eu fui convencido pelo Espírito Santo, e Ele me levou aos pés do Senhor Jesus. Imediatamente, meus queridos, eu soube da minha vocação. Eu soube para que eu sirvo. Eu soube para que eu servia. Então, toda a minha juventude, a minha esposa está ali, nós casamos com 25 anos. A minha esposa está ali. Toda a minha juventude, de solteiro, e mais da metade da minha vida até agora de casado, foram dias de festas. Foram dias de festas. Quem já me conhece há muito tempo sabe aqui, né, que nós promovíamos eventos, nós promovíamos viagens, nós promovíamos atividades. Não é?
Irmão Evandro, então, irmãos, eu não deixei de ter, irmãos, a vocação que eu tinha lá fora, para desperdiçar, para gastar com o mundo. Eu não deixei, eu não perdi isso, podendo aproveitar na obra do Senhor, podendo entregar para o trabalho da obra do Senhor. Eu enxerguei que eu tinha uma chamada e que eu podia ser útil para contribuir, para que o reino de Deus fosse mais alegre, para que fosse mais evoluído, para que crescesse mais. Eu pergunto então, os que balançaram a cabeça aqui, deu resultado ou não? Por quê? Porque eu vasculhei dentro de mim, entendi que aquela era a minha chamada. Não tem o porquê, irmãos, não tem o porquê, se eu tenho pé, mão, boca e olho, não ter alguma coisa para fazer que seja útil. Não tem o porquê eu passar um ano todo de 2023 e não estar envolvido e colocando à disposição da obra do Senhor a chamada, a vocação que eu já exercia lá fora e gastava com o mundo, incentivando e motivando a minha perdição, fazendo com que outras pessoas fossem pelo mesmo caminho de perdição que eu estava, e porque agora não se torna o contrário. E eu passo então o ano de 2023 toda, irmão, sem mover um dedo, sabendo que eu tenho uma chamada, sabendo que eu tenho uma vocação, ou se eu não sei ainda qual é, que eu pelo menos busque qual seja. O apóstolo Paulo, ele se tornou preso do Senhor por conta disso. Ele não teve a sua vida por uma vida de liberdade, como uma vida de liberdade que ele achava que poderia ter ao aceitar Jesus, porque ele, antes de aceitar Jesus, ele já era preso à lei. A Bíblia Sagrada nos afirma que o apóstolo Paulo, ele era cumpridor da lei, ele era assíduo cumpridor da lei. Ele foi criado aos pés de um grande instrutor. Ele servia uma das mais rigorosas religiões da época, que era a religião farisaica. De tanto zelo que ele tinha pela obra do Senhor, que de maneira errada ele se tornou perseguidor daqueles que não professavam o Deus que ele conhecia e do jeito que ele conhecia. Mas ele tinha uma vocação, ele tinha uma chamada. A vocação e a chamada dele continuou com ele, indo por todas as partes. Enquanto ele foi por todas as partes, procurando os servos do Senhor para matar, para entregar para o carcereiro e tudo mais, depois ele foi por todas as partes também, pregando o evangelho, levando a palavra do Senhor, anunciando o reino de Deus. Ele não perdeu a sua chamada, ele não perdeu a sua vocação, ele simplesmente trocou de lado. Ele trocou de lado. Será que nós podemos enxergar isso? Mas pastor, eu nasci no evangelho, eu não descobri ainda. Pode ter certeza absoluta que o Espírito Santo está batendo na sua porta, te motivando, se incentivando, para que você seja um instrumento, seja um vaso na mão dele, para que você faça alguma coisa, para que você possa conseguir, se não pegar na vassoura, pilotar um avião. Mas o Espírito Santo está te chamando por uma vocação, ele está te chamando por uma chamada, e não tem como nós fazermos ou deixarmos, irmãos, que o nosso ano de 2024, ele seja igual ou inferior ao de 2023. Por que nós vamos fazer menos, quando nós temos, irmãos amados, toda a motivação, todo incentivo e a inspiração de Deus para fazer mais e melhor? Como já foi dito aqui e vem se repetindo desde a passagem de ano, quais são os propósitos que você já tem fundamentado na sua vida para esse ano? As motivações para isso, elas podem crescer a partir do momento que você começa a fazer, a partir do momento que nós começamos a agir. Se nós simplesmente ficar em nosso pensamento, eu vou fazer, e não me levanto, não tomo uma atitude para fazer, eu nunca vou, irmão, sair do assento.
eu nunca vou me levantar. Aproveitando que nós estamos, irmãos, na primeira semana de um ano que promete, não digo que promete muitas riquezas, muitas bênçãos, mas elas podem vir. Será um ano de muita dificuldade, será um ano de muita luta, mas será um ano de muita vitória daqueles que combaterem. Porque a palavra de Deus nos afirma, já foi dito aqui, irmãos, se nós lançarmos a mão no arado, irmãos amados, nós vamos, irmãos, voltarmos satisfeitos, nós vamos voltar com os frutos nas nossas mãos, nós vamos voltar com os nossos molhos, ou seja, nós vamos voltar com a recompensa do trabalho que nós depositamos na obra do Senhor, ou depositamos na nossa vida, seja ela social, seja ela financeira, seja qualquer área da nossa vida. Só vai acontecer se nós nos levantarmos e fizermos alguma coisa. Só vai acontecer se nós tomarmos a atitude necessária para tal. Se falta coragem, busque à sua volta motivos para ter coragem. Busque de Deus força. Procura uma palavra boa e amiga com seus entes queridos. Ele vai dizer para você, aquele que te ama, vai dizer para você, vai bater nas suas costas, vai te dar um empurrão, vai em frente, vai te empurrar, vai chegar nas suas costas, vai te empurrar, vai em frente, você vai conseguir. Mas se nós, irmãos, ficarmos olhando para cima com a boca aberta, ou nos assentarmos com a nossa cabeça inclinada, frustrado, porque nós achamos que nós não temos nada, que nós não fazemos nada, que nós não fomos chamados para nada, que eu não presto para nada, é exatamente isso que vai acontecer. Nada, não vai acontecer nada. E eu sei que todos aqui querem que aconteça alguma coisa, mas não vai acontecer nada se nós não fizermos alguma coisa. Então a palavra inicial desse ano é assim. Bota lá, por favor, primeiro o versículo 2. 1 e 2, por favor. Eu digo aqui, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis como é digno da vocação do que foste chamado. Sim. Com toda a humildade e mansidão, com toda a humildade, suportando uns aos outros em amor. 3. Sim. Procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Só acha quem procura. Se não procurar, não vai encontrar. E eu digo aqui para você, que todos nós somos capazes. Se você tem pé, mão, boca, olho, você é capaz. Pode ter certeza disso. Não se inferiorize por conta de que você não terminou o ensino fundamental ou não fez uma faculdade. Não se inferiorize por conta que você foi rejeitado de alguma instituição que você bateu a porta. Não se inferiorize porque você ainda não achou o seu lugar dentro da sociedade. Tem um lugar para você nela. Se um lugar ainda não se abriu, parte em outra. Existe dezenas e centenas e até milhares de portas ainda que precisa ser sondada para se abrir, para que você veja o que há dentro dela. Então a palavra de hoje, a palavra para esse ano, a primeira palavra que nós ministramos para você: você é vocacionado para alguma coisa. Se você quer saber, procure de Deus, olhe, reflexione dentro do seu interior e você vai achar aquilo que Deus te chamou. Em nome de Jesus, amém.